Paz seja convosco, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula do curso do diaconato. Que Deus abençoe a vida de vocês, espero que vocês estejam bem, né? Eu quero que essa palavra, nessa aula, nessa noite, venha fortalecer, nos alimentar, nos ajudar e nos ensinar. Amém? Glória a Deus. Nós vamos começar a nossa terceira aula. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça. Nós vamos orar, pedindo a bênção do Senhor para essa aula. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, nos permitido, Senhor. E que nesta noite, ou nesse tempo que estamos assistindo essa aula, Senhor, o Espírito Santo esteja com cada um, trazendo conhecimento, entendimento, abrindo a nossa mente, trazendo cativo os nossos pensamentos para que possamos aprender e praticar. Em nome de Jesus eu oro e eu te peço a tua bênção sobre essa aula. Amém. Graças a Deus. Amém. Então vamos lá, gente? Nós vimos nas outras aulas algumas questões sobre a função do diaconato. Hoje nós vamos falar sobre a missão do diaconato, né? Nós vamos falar hoje qual é a missão, diáconos. Qual é a sua missão? Essa pergunta que eu quero deixar para você nessa noite, é sobre essa pergunta que nós vamos falar hoje. Nós vamos responder essa pergunta hoje. Amém? Nessa aula. Nós temos falado nessas outras aulas sobre como nasceu o diaconato, nós vimos a palavra, o significado da palavra, nós vimos essa palavra, né, no grego e qual era a função, como que o diácono era a função dele. No Velho Testamento não, no Novo Testamento, quando nasceu o diaconato, e qual é o papel do diaconato nos nossos dias, né? Que nós vimos a aula passada. E agora nós vamos então entender um pouco sobre a missão do diaconato. Amém? Diaconato e sua missão na igreja. A palavra missão vem de uma palavra no latim que quer dizer enviar. Isso mesmo. Enviar é a palavra missão. Então, para que você foi enviado? Para que você foi enviado? Cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós somos chamados para fazer uma obra específica na casa do nosso Deus, na igreja. Sempre, Deus não chamou ninguém. Todos que se convertem têm um propósito, têm um chamado do Senhor para quê? Para que pregue o evangelho. Essa é a chamada de todos nós. Todos os salvos têm uma missão, uma ordem dada por Jesus: ide por todo mundo e pregar o evangelho. E é baseado nesse chamado que nós fazemos qualquer função na igreja. Vocês entendem o que é função e missão? Eu estou ali como pastor, essa é uma função que eu exerço para quê? Para pregar o evangelho, porque pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus é a minha missão, é a missão de todo aquele que é salvo. O diaconato tem um ministério que quer dizer exercício, né? Serviço, como nós vimos na aula passada, é trabalho, é realmente pôr a mão na massa, é o desempenho de um serviço, né, religioso, que será ali, ele vai exercer como uma grande missão, como um grande chamado. Então nós temos que estar preparados ali no nosso cargo, na nossa função, para demonstrar o quanto nós amamos ao Senhor e como nós servimos ao Senhor. Porque nós não estamos aqui para servir as pessoas para receber delas algo. Nós estamos aqui para servir as pessoas porque nós servimos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre 3 encargos do diaconato, quer dizer, 3 missões, né? 3 importante função, importante missão, importante encargo. É algo que você está sobre a tua vida. Quais são essas 3 coisas que nós vamos ver hoje? Ser ministro da nova aliança. Nós vamos ver sobre dar um bom testemunho, ser constante no ministério. Nós vamos falar agora sobre cada um desses encargos, sobre cada um desses tópicos, tá? Então vamos começar pelo primeiro. Ser ministro de uma nova aliança. Amém? Lá no livro, na carta, na verdade, sempre confundo. Na carta de Coríntios,
capítulo 3, no 4 até o 11. Eu quero ler com vocês, amém? Rapidamente, nós vamos ler. Então agora você pega a sua Bíblia aí, capítulo 3, 4 e 11. Nós não vamos fazer a leitura aqui, ó, na aula. Eu quero que você pare agora esse vídeo, se você estiver assistindo sozinho essa aula, e leia, tá? E depois você vai poder entender um pouco melhor sobre essa questão dessa nova aliança. E nós aqui na nossa sala, né, no presencial, também iremos ler agora esta referência, amém? Depois de lido, nós vamos falar um pouco agora sobre esta aliança que nós temos, essa nova aliança. Mas antes dessa nova aliança, nós vemos na Bíblia 8 tipos de aliança, até chegar nessa nova aliança aí. Ela é a 8ª, mas até chegar nela, quais eram essas alianças? É sobre isso que a gente vai falar agora um pouquinho, sobre, para a gente entender, né, o que é isso? Que tipo de aliança é essa? Aliança, gente, é um pacto, é um contrato, é algo que eu faço com outra pessoa. Não dá para eu ter uma aliança sozinha, tá? Então essa aliança, ela não tem significado nenhum se não tiver, não significa nada se não tiver outra pessoa. O que é quando as pessoas olham nas nossas mãos, nós que somos casados, e ela vê uma aliança, ela fala assim: essa pessoa tem um compromisso com a outra pessoa. Quando eu e você somos vistos pelas pessoas, nós não temos um anel para falar que lá tem Jesus, aquele anel significa isso. Mas nós vamos falar agora sobre essa questão dessa nova aliança que reidentifica quem somos. E assim também, cada época teve uma aliança e algo identificava aquela aliança que eles tinham com Deus. Amém? A primeira aliança é a aliança edênica. Por que é edênica? Por causa do Éden. Tá? Então Deus, quando ele criou ali o homem e a mulher, e ele disse: olha, você tem todo aqui o jardim do Éden para vocês viverem, as árvores para vocês poderem se alimentar, dê nome aos animais, dominai toda a terra, os peixes e os animais. Ótimo. Essa era uma aliança que Deus fez na época da inocência. Tá? Ela é caracterizada pela inocência. Foi a primeira aliança de Deus com o homem. Ele cria o homem e ele diz assim: façamos este homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Este homem, ele foi criado para estar ali no jardim do Éden. Por isso essa aliança, a primeira aliança, é chamada de aliança edênica. A segunda, edênica mesmo, é de Éden, não é de Adão, tá? Acho que você falou da segunda. Na segunda, a gente está falando de aliança adâmica, que significa a aliança que Deus fez com Adão, quando Adão pecou, tá? Então, quando o homem peca, você vai ler ali no livro de Gênesis que Deus mata, né, ele mesmo um animal, tira a pele daquele animal para cobrir o homem e a mulher que estavam nus. Essa questão da nudez, que eles tinham vergonha dessa nudez, porque já existia essa nudez, né? Por que agora eles ficaram vergonha? Porque agora entrou o pecado fez com que eles se envergonhassem um do outro, se envergonhassem de Deus, se afastassem de Deus. Então Deus vai lá e acontece o primeiro sacrifício ali. Aquilo ali já simbolizava Jesus Cristo que iria morrer, né? E o sangue dele seria derramado e cobriria o pecado de todos nós. Então ali foi a primeira aliança, a segunda aliança, a aliança de Adão depois da queda. E ali já houve uma promessa, né? Por quê? Porque a partir daquele cordeiro que foi morto, aquela roupa que foi ali feita para o homem e para a mulher, simbolizando que eles estavam cobertos do seu pecado. Então já era uma promessa, né? Uma profecia sobre a redenção. A terceira aliança, noética, né? Porque é de Noé, né? Talvez você fale: nossa, essas palavras difíceis, edêmica e tal. A aliança do Éden, vamos simplificar. A aliança de Adão e a aliança com Noé. Essa aliança com Noé foi a inauguração do governo humano. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Quem é
que prevaleceu? A família de Noé. Então Deus faz uma aliança com Noé quando ele desce da arca e ele vê tudo seco. A primeira coisa que ele faz é oferecer uma oferta ao Senhor de gratidão. Não existia ali, né, as leis de Moisés, não existia ali dízimo, oferta, mas olha, quando o homem, ele tem uma aliança com Deus, quando ele tem uma comunhão com Deus, o que ele quer? Agradecer a Deus, ele quer ofertar ao Senhor a vida dele. Então ali naquele momento ele oferta a vida dele e Deus oferta um pacto com ele. Olha, eu não vou mais destruir. O homem vai poder sobreviver, governar, fazer aquilo que ele realmente nasceu para fazer. Vai viver mesmo, não vai mais morrer com o dilúvio. Né? Deus faz uma aliança, que é aquele arco que nós vemos na chuva. Todos vocês sabem. Só uma coisa que vocês talvez não saibam, todo mundo chama ele de arco-íris. Essa é uma expressão que não está na Bíblia. A expressão da Bíblia que é arco da aliança. Por que veio o arco-íris? Porque depois, muito tempo depois, lá na Grécia existiam muitos deuses e tinha uma deusa chamada Íris, que os gregos imaginavam que ela dominava toda essa questão de chover, de não chover. Então eles falavam que quando aparecia aquele arco era a deusa Íris que estava ali preparando para eles, né? Fazendo ali, se mostrando para eles. E acabou ficando arco-íris, arco-íris, arco da Íris e ficou arco-íris. E nós cristãos nem sabemos às vezes, né, que o arco se chama arco da aliança, que foi feito com Noé. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. E o arco mosaica. Aliança, que arco? Aliança mosaica, misturei aqui o negócio. Aliança mosaica, o que é aliança mosaica? Aliança mosaica é quando Deus faz uma aliança com Moisés. Deus chama Moisés e essa aliança ela é feita como? Ela é feita com Abraão, gente. Eu não parei no Abraão, né? Eu parei no Noé. Verdade, é lá em cima no Abraão. Me perdoe, gente. Tava vendo que eu ia falar, mudei tudo. Vamos lá. Aliança abrâmica, que é a aliança com Abraão. Ele tinha feito aliança com Noé e depois ele fez aliança com Abraão. A aliança com Abraão, ele fala assim, ó, apontava os descendentes físicos e espirituais de Abraão. Ela foi feita, o símbolo dela era a circuncisão, tá? A circuncisão foi o ato que Deus pede ali para Abraão para firmar essa aliança com ele e com todos os seus descendentes, dizendo: você será o meu povo e eu serei o seu Deus. E eu vou fazer com que a sua semente ela seja fecunda e que você tenha, assim como as estrelas do céu, toda a sua descendência seja grande como a areia do mar, como as estrelas do céu, né? Para quem era estéril, essa é uma grande promessa, isso seria um grande milagre. Então, o que aconteceu ali? Houve uma aliança entre Deus e Abraão, por isso é abrâmica, tá joia? E por que ele se fala espirituais? Porque através de Abraão, pela fé, né? Nós somos filhos de Abraão. Pela fé, por quê? Porque pela fé nós também somos povo de Deus. Amém? Então, nós não descendemos fisicamente de Abraão, mas de Jesus. Por quê? Porque Jesus, pelo Espírito, né? Cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e somos enxertados. Ali como diz no livro de João, na videira verdadeira que é Jesus. Amém? Então, por isso, essa aliança que nós temos através de Abraão. Depois a Bíblia conta a aliança de Moisés, é a aliança das obras da lei. A aliança de Moisés foi realizada com Moisés com o quê? Quando Deus chama ele lá no monte, fala com ele de face a face e Deus escreve com o seu dedo todas as leis e fala: é assim que eu quero que vocês sigam. Vocês vão me servir e eu vou instruir vocês. E vocês vão ser guiados por mim. Eu vou governar vocês, eu vou direcionar vocês. Vocês não têm reis, vocês não têm um rei, mas vocês têm a mim para guiar vocês e tal. E Deus ali faz aquela aliança com Moisés, tá? Então, a partir daí, nós vemos mais uma aliança de Deus com o homem. Outra aliança palestiniana, que é a restauração de Israel juntamente com a conversão de almas israelitas, que é garantido. O que acontece? Deus vai salvar Israel. Amém? O propósito de Deus em salvar Israel ainda é, né,
perpétuo, será perpétuo. Deus jamais volta na sua palavra. Então ali nós vemos essa aliança que Deus fez com eles, que eles serão alcançados. Amém? Então vamos lá. E agora a gente vai ver a aliança davídica. A perpetuidade do trono do reino de Davi finalmente se cumprirá na pessoa de Jesus Cristo. O que acontece? Davi faz uma aliança com Deus, né? Ali, e Davi tem uma bênção sobre a vida dele. O Senhor fala para ele: Davi, o seu reino não será destruído perpetuamente, quer dizer, para sempre, para todo sempre. E como que alguém vive para todo sempre? Como uma descendência tem para todo sempre? Jesus, ele é fisicamente descendente de Davi. Jesus, ele é da linhagem de Davi. Então, Jesus, ele representa, porque Jesus morreu e ressuscitou, e ele está eterno, né? Ele é o nosso Senhor, eternamente o nosso Rei, aleluia. E eternamente o Rei que vai voltar para nos buscar. Então, aí está a aliança firmada de Deus com Davi, dizendo que o reino dele não iria mais acabar. Amém? E agora a gente vê a nova aliança, a salvação e redenção através de Jesus para todos os que creem. Essa nova aliança é uma ordem de todas as coisas, é uma nova ordem de todas as coisas. E através dessa nova ordem existe a restauração em Cristo. Então, o que é essa nova aliança? É quando eu aceito Jesus. Eu creio que Jesus Cristo veio em carne para desfazer toda a obra do diabo. Eu creio que Jesus é o único suficiente Salvador da minha vida. Quando eu creio e eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, eu estou dizendo que eu quero ter uma aliança com o Senhor. E qual que é o pacto dessa aliança? A minha parte é entregar a minha vida. E a parte de Deus, me salvar, né? Me dar a vida eterna. O que é a vida eterna? Eu não vou morrer mais nunca? Não, eu vou morrer. Um dia nós vamos morrer. O pecado, lá naquela queda, lá na segunda aliança, existiu uma quebra da primeira aliança. A aliança que Deus fez, ela é para sempre com o homem. Só que vocês percebem que aconteceu uma quebra ali? Porque quando uma pessoa rompe uma aliança, ela quebra algo. Só que Deus jamais quebra a sua aliança. Então, por isso Deus vem ali, desde a queda, já com a promessa de redenção. E fecha lá na 8ª aliança que nós vimos agora. Essa 8ª aliança é a aliança de salvação. Lá no livro na segunda carta aos Coríntios, toda hora eu falo o livro de Jesus Cristo, 3:6 diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. E eu quero deixar uma coisa bem clara agora sobre esse versículo. Tem gente que usa esse versículo para dizer que não gosta de ler. Pastor, eu não gosto, Deus sabe que é verdade, está na Bíblia, que não é para ficar lendo. Como assim não é para ficar lendo? Não, a letra mata. Gente, pelo amor do sangue, não é verdade isso. Esse texto não está falando para a gente não ler porque a letra mata. Você ficar lendo, a pessoa vai ficar tão ignorante, não vai mais depender de Deus. Tem gente que fala isso, né? Estuda e fica uma pessoa arrogante, prepotente, que não quer saber de Deus. Esse negócio de teologia não é de Deus. Irmãos, tira isso do seu coração. Estudar a palavra de Deus, aprender sobre a teologia no sentido de conhecimento de Deus. Isso significa teologia. Estudo de Deus, conhecimento de Deus, aprender de Deus. Essa é o que Deus quer de nós. Agora, a questão de você aprender para discutir com o outro é outra questão. Daí isso nós não devemos fazer, tá? Mas a letra que ele está dizendo ali é a lei. Está dizendo assim, ó, a lei ela mata. Quer dizer, a lei, para eu vencer pela lei, vai ser muito difícil, né? Porque nós sempre temos algo que a gente deixa de fazer. E ali quando Deus deu a lei, ele falou assim, ó, não pode errar em nenhuma. Tem que cumprir todas essas leis para que você seja salvo. Então a letra ela mata, por quê? Porque a lei ela é dificílima ou quase impossível ao homem de estar pleno nessas leis, né? Completamente ali isento, né? Mas pelo poder do Espírito Santo que nos fortalece, que nos ajuda na caminhada, é pelo poder do Espírito Santo que nós estamos continuando de pé.
Então é o Espírito que nos vivifica, que cada dia renova nossas forças, que nos dá vida para permanecermos. Então o diácono ele precisa ser aquele que tem uma aliança com o Senhor. Quando eu tenho um contrato, uma aliança com alguém, eu não quebro a minha aliança, eu não corrompo a minha aliança, eu não me o adultério em relação ao casamento é muito sério, não é? Quando a pessoa é traída ou ela trai alguém, ela está rompendo esse contrato. Quando nós deixamos de servir a Deus, servindo outras coisas que não seja Deus, talvez você diz assim, não, mas eu jamais, depois que eu me converti, eu nunca mais tive idolatria, imagens, nem nada. Mas não é essa questão apenas, né? Mas é a questão de eu deixar Deus, que Deus seja o centro. Quando Deus deixar de ser o centro da minha vida, eu estou deixando a minha aliança com Ele. Quando eu coloco outras coisas no centro, o meu marido, os meus filhos, o meu trabalho, ou as minhas finanças, ou qualquer outra coisa. A minha vontade, né? É uma coisa terrível, né? A gente sempre deixa a nossa vontade prevalecer a vontade soberana do Senhor. Então isso é deixar aliança, é deixar de viver uma nova aliança e não ser aquele que vai propagar a nova aliança, né? Falar de Jesus para as pessoas, porque é esse Jesus que transformou a nossa vida. Amém? Então essa é a primeira condição, a primeira característica, vamos dizer assim, espiritual, a missão do diaconato. Amém? Vamos lá para o segundo agora. Dar um bom testemunho. Lá no capítulo 6, versículo 3 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ler assim, diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. Então a primeira questão aqui para nós é boa reputação. O que é boa reputação? Um bom testemunho. Gente, esse bom testemunho, ele não apenas lá fora, ele começa primeiro ali dentro da minha casa. Um bom testemunho é uma característica exigida, eu coloquei exigidas, mas é exigida para o currículo estabelecido para o diaconato. Uma das características, né? E ali fala que tem que ser um homem de bom testemunho. Aonde, pastora, que eu devo ter bom testemunho? Lá no meu trabalho, nossa, pastora, lá todo mundo sabe que eu sou um ótimo homem. Nossa, uma ótima mulher. Pensa, todo mundo fala super bem de mim. Nossa, meu patrão me ama. Super bem, como é que chama? Recomendado, né? Sou super bem recomendado pelas pessoas. Ótimo, que bom, glória a Deus por isso. Mas e dentro da nossa casa? O nosso primeiro lugar de exemplo é dentro da nossa casa. Lá no livro de 1 Timóteo, não é livro, é carta, aleluia, 3,12, diz assim, nós lemos bastante ele na aula passada, ele fala que o diácono ele tem que ser aquele que tem que cuida bem da sua casa, que governa bem a sua família. Diz assim, ó, e também todos que piamente querem viver Cristo Jesus padecendo perseguições. Eu estou no segundo, nada a ver. 3, aqui. Diz assim, os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem seus filhos e suas próprias casas. O que o diácono deve fazer então? Primeiro compromisso de um diácono é a sua família. Como o apóstolo Paulo nos instrui ali, nós precisamos ter a prioridade da nossa casa, o testemunho. Marido de uma só mulher, não cometer adultério. Irmãos, às vezes a gente pode pensar assim, não, mas eu tenho só minha mulher, não traio a minha mulher, ando certinho, nunca traí minha mulher, ou a mulher, né, nunca traiu meu marido. Mas não é apenas trair em um ato, mas é ter como prioridade o seu esposo e a sua esposa. O teu olhar não pode ser para outra mulher ou para o outro homem, né? Ali quando vocês estão servindo como diáconos, o que acontece? Vocês estão ali vulneráveis. Por isso que o apóstolo colocou essa instrução.
Se não estiver bem na sua casa, você está vulnerável dentro da igreja. Não está vulnerável? Se você não estiver bem na sua família, se você brigou com a sua esposa, brigou com o seu esposo naquele momento. Outra questão nessa área, o que o apóstolo estava querendo falar bastante sobre isso, nós, os diáconos, não só os diáconos, né? Aqui era uma condição para o diácono, porque o apóstolo Paulo estava dando instrução para Timóteo, tanto para os diáconos como também para os pastores, né? Os obreiros ali, que estavam sendo treinados por Timóteo. E uma coisa que ele falou que essa é uma característica tanto do diácono quanto a característica do obreiro, que era para cuidar bem da sua casa, governar bem a sua casa, estar bem dentro da sua casa, ter uma só mulher ou um só marido. Por quê? Aqui ele estava falando especificamente dos homens, porque ele estava direcionando para o diácono, os diáconos e pastores ali. E ele falava assim, apenas, porque só marido de uma só mulher? No questão, na área sexual é uma área que Satanás atinge muito o corpo do diaconato. Por quê? E obreiros e pastores, porque estão ali em acesso a todo tipo de pessoa que entra. Por exemplo, entrou uma pessoa na igreja que não é convertida, ela veio lá pela primeira vez, tá com uma roupa que chama atenção, uma roupa sensual, e aquele homem tá mal no seu casamento, não tá com a sua vida familiar em ordem. O que acontece? Ele começa a dar lado, começa a olhar, cobiçar. Isso daí pode acontecer. Não pode? Pode acontecer. Mas pode? Deve acontecer. Vamos dizer assim, pode acontecer? Pode. Mas deve? Não deve. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Não pode, Deus não se agrada disso. Então é uma fragilidade que o apóstolo Paulo já estava prevendo que poderia acontecer. Então o olhar, quando o homem olha para outra mulher com um olhar de cobiça, tá? No livro de Mateus, dizendo que você já cometeu adultério com essa pessoa. Então é muito sério isso. Talvez você fale, mas que exagero, Deus, né? Deus é exagerado. Não, Deus não é exagerado. Por quê? Aquilo que está no meu coração, primeiro vem nos meus olhos. Então, quando o homem ou a mulher que trabalha na obra do Senhor, como pastor, como obreiro, como diácono, é dado a pornografia, tanto virtual, quanto com revistas, quanto, sei lá eu, que tipo de acesso que essa pornografia possa ter chegado na sua vida, todo acesso à pornografia, ele é pecado. Por quê? Porque os meus olhos estão vendo e o meu coração vai descer para o meu coração, que são as minhas emoções, e depois vai para a minha ação. Então já não é agradável a Deus. Amém? Então é muito sério, é uma área muito delicada. E talvez você diz assim, pastora, você está falando sobre isso com a gente, né? Mas é muito sério, muito sério. E é uma fragilidade de muitos obreiros, pastores e diáconos. E por que essa fragilidade acontece? Porque não tem governo sobre a sua casa. Quer saber se aquele homem é uma boa pessoa? Sabia que era assim que eles faziam. Eles chamavam a família para conversar, para ver se está no currículo lá. Não tinha que estar no currículo lá? Governar bem a sua casa? Então ele chamava lá e conversava. Eu vou ler aqui para vocês o que diz assim, ó. O seio familiar é também o lugar mais difícil de ser cristão, pois não há máscaras. E é verdade isso. Dentro da minha casa não tem como eu colocar uma máscara. É lá que eu vou ser quem eu sou mesmo. Se eu sou de oração, lá que eu vou ser de oração. Se eu sou briguento, é lá que eu vou ser briguento. Se eu falo palavras ofensivas, quem mais é ofendido? As pessoas da minha casa. Então, aonde que eu devo ser um bom testemunho? Muitas vezes os filhos não querem se converter porque dentro da casa os pais não são convertidos. Eu vou ficar dentro da minha casa, olha aqui como que meu pai é maravilhoso lá na igreja, lá na porta, né? Lá servindo o pastor, olha que coisa mais maravilhosa. Mas aqui dentro da nossa casa ele fala palavrão, ou ele ofende a minha mãe, ou ele não conversa, não tem diálogo, ou ele não lê a Bíblia com a nossa família. Não é verdade? Não é uma coisa séria? Olhe, seja justo dentro da sua casa também. Eu sei que dentro de casa é normal, a gente tem discussões, tem as coisas, mas precisa se resolver. Pedir perdão para os filhos, pedir perdão para a esposa, amar sua esposa, amar seu esposo. Tentar viver uma vida dentro de casa boa, uma vida com um bom relacionamento. Resolver os conflitos ali dentro, né? Não deixar que Satanás tenha brechas na nossa família.
Quando o homem governa bem a casa de Deus, ele governa bem as coisas. A casa de Deus não, a sua casa, ele vai governar bem a casa de Deus, ele vai governar bem as coisas de Deus. Não é verdade? Eu tenho que cuidar da igreja. Como eu vou cuidar da igreja se eu não cuido da minha casa? As mulheres, né, são zelosas na sua casa? Para ser zelosa, tem que ser zelosa, para que você seja zelosa com as coisas de Deus também. Amém? Ali dentro da minha casa eu tenho que ser submisso eu tenho que ter os meus filhos sobre submissão, honrar os pais. Você que, né, tem os seus pais vivos, honre seu pai, sua mãe, perdoe se você precisa liberar perdão sobre os seus pais, abençoe os seus pais, cuide dos seus pais, né? Às vezes os pais são as pessoas que mais investiram na vida dos filhos. Eu estava vendo esses dias uma pregação do pastor Tiago Brunet, ele falou assim, hoje, né, naquele dia que ele pregou, ele tinha o pai e a mãe vivos. Hoje ele já não tem mais a mãe dele faleceu ano passado. Mas ele falou assim, hoje o que eu faço? Eu vou lá na casa do meu pai, eu tiro um dinheiro, levo todo mês lá para o meu pai, para minha mãe, eu compro presentes para minha mãe, eu quero não só cuidar deles emocionalmente, mas eu quero cuidar deles financeiramente, eu quero estar apoiando eles. Então, esse é o papel do filho. Então, o papel do pai é cuidar dos seus filhos, o papel dos filhos é cuidar dos seus pais, né, na sua velhice. É para isso que o Senhor preparou a família. E os maridos, honrem a sua esposa. Esposa, honre o seu marido. Tenha por privilégio, né? Não privilégio a palavra, mas ele tem que ser a primeira pessoa, né? Prioridade ao seu cônjuge. Se preocupe com essa pessoa que Deus escolheu para andar com você. Cuide do seu casamento em todas as áreas. Se houver dificuldade no seu casamento, peça ajuda. Por quê? Porque é uma fragilidade que o diácono não pode ter dentro da sua vida. Amém? Então, o primeiro exemplo de bom testemunho é dentro da nossa casa. Existem várias referências sobre isso, né? Eu deixei ali Timóteo 3,12, mas existem várias. Fala sobre Efésios 6, que os filhos devem honrar seus pais. E também os filhos serem aqueles que devem governar bem a sua família, cuidar bem da sua esposa, marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, e assim por diante. Nós temos muitas referências na palavra do Senhor. Então essa é uma condição, essa é uma missão nossa, cuidar da nossa família. Outra coisa, da sociedade, ser um testemunho na sociedade. Gente, esse negócio de sociedade é complicado, né? Por quê? Daí a gente fala assim, mas como eu vou ficar me preocupando com o que as pessoas pensam? Infelizmente, é verdade, nós temos que nos preocupar. Nos preocupar, sim, se as pessoas estão vendo Jesus em nós ou não. Quem Jesus era? Jesus era explosivo? Jesus batia em todo mundo? Saía gritando com as pessoas no meio da rua, no asfalto, no trânsito? Jesus era aquele que fazia o quê? Que maltratava, aquele que não era misericordioso, não era bom. Então, as características de Jesus têm que estar na nossa vida. Deus nos fez seres sociáveis. Deus nos fez seres para andar juntos, né? Nós vamos estar sempre em sociedade, no trabalho, na rua. Nós sempre estamos vivendo ali com os amigos, né? Sempre em comunidade. Uma sociedade é considerada boa ou má pelo tipo de pessoa que ela se reúne. Se nossa comunidade é composta de famílias ruins, com certeza será ruim e vice-versa. O filósofo diz que o homem é o meio em que vive, e é verdade. O homem, ele é aquilo que ele vive. Como assim, pastor, ele é aquilo que ele vive? Gente, presta atenção uma coisa. Você começa a andar com uma pessoa que fala palavrão, o que você vai começar a falar? Não adianta falar que não é verdade. Né? Os adolescentes que gostam de dizer que eles não são influenciáveis, eles fazem se eles quiserem. Mas tem muito adulto adolescente que acha que ele faz só se ele quiser. Não é verdade. Eu tenho algumas manias, algumas palavras que eu uso, né? Eu falo que são as minhas gírias. Misericórdia, guria. E esses dias eu estava percebendo uma pessoa que está sempre ali comigo. Algumas pessoas estão sempre ali comigo que começou a falar a mesma coisa. Ei, guria, ei, guria. Eu falei, olha lá, já pegou o negócio de guria. Por quê? Começa a conviver. E se eu ando com uma pessoa que é sempre rabugenta, que fala mal dos outros, que é fofoqueira, eu vou ficar fofoqueira, vou ficar falando mal dos outros.
Se eu ando com uma pessoa, se eu tenho um ciclo de amigos, gente, não que eu nem tenha que ter amigos que não são convertidos, não é isso. Posso ter esses amigos, colegas, mas o que é prioridade? A prioridade é os meus amigos, se eles forem com a mesma conduta que eu, sabe? Que eles consigam entender da mesma maneira que eu, os mesmos princípios que o meu, para que eu não venha corromper aquilo que é de Deus na minha vida. E com isso eu serei um bom exemplo, amém? Cuidado com a roda dos escarnecedores, cuidado com aquilo que não agrada a Deus. Então eu tenho que ser um bom exemplo, eu tenho que ser sincero, eu não posso dever para os outros, eu não posso falar e não cumprir. Gente, esse negócio de falar e não cumprir é muito sério, a gente falou um pouco sobre isso na aula passada. Quando eu digo que vou fazer, eu preciso me esforçar, porque a Bíblia diz que o cristão é sim, sim, não, não. Não podemos ser aqueles, né, que são mal pagadores, que não pagam suas dívidas, que são desonestos, né, que fazem de propósito o mal para o outro, apenas pensando em si mesmo, né? Então são detalhes que nós precisamos ter na nossa vida, importantíssimo. Eu deixei ali umas referências para vocês e eu gostaria que você lesse todas essas referências, tá bom? Nós vamos ler em classe, você que está ali assistindo a sua aula na sua casa, e mesmo quando você for rever esta aula, leia, pausa o vídeo e leia essas referências. Nós vamos ver também, nós precisamos ser bom testemunho na igreja. Na igreja, ser obediente aos nossos pastores, ser frequente nas reuniões, nos cultos. Tem gente que falta o culto, daí é uma questão, não é só uma questão local, é uma questão de submissão mesmo. Por exemplo, eu tenho um pastor, eu sou diácono. Eu não vou estar na igreja essa semana, porque essa semana eu tenho um compromisso, tal e tal dia, eu não vou estar na igreja. O meu pastor sabe que eu não estarei na igreja, porque eu não sou um membro qualquer, eu sou um diácono, eu sou um obreiro. Hoje meu pastor sabe porque a minha vida é com ele, né? Ele é o meu esposo. Mas quando nós dois éramos pastores auxiliares na nossa igreja, se nós fôssemos visitar a minha família, se nós fôssemos num parque à tarde, a gente falava, e não fosse no culto que tivesse à tarde, nós falávamos, pastor, hoje nós não vamos estar na igreja. Assim, assim, assim. O pastor, amém, Deus abençoe. Não era nada para ele falar, pede para o pastor para deixar aí, não é isso, essa questão. O pastor não vai falar, não vai. Mas vai fazer uma viagem. Você não faz 15 dias que não vem na igreja, não dá nem satisfação. Você acha coerente isso? Não. Você é um servo do Senhor e você está ali sobre uma autoridade. Amém? Nós temos compromisso com a nossa família da nossa igreja. A igreja é a nossa segunda família, né? Nós não nascemos ali, mas ali não é irmãos de sangue, mas nós somos irmãos, né? Porque nós somos da mesma família, a família de Jesus. E nós temos ali comunhão, nós temos uma comunhão entre nós. Então nós devemos estar ali um sujeito aos outros, cuidando um dos outros. Se o irmão olhou de cara feia, perdoa ele, tem misericórdia, tenta acertar com ele. A Bíblia fala que quando alguém tem alguma coisa contra a gente deve olhar, chamar a pessoa, ou a gente tem alguma coisa contra aquela pessoa, e tentar conversar. Se ela não resolveu, você chama uma testemunha. Daí você conversa de novo. Se não resolveu, você chama o pastor junto com você. Se não resolveu, você chama, amém, glória a Deus, ela tá na bênção. Você tá na bênção, mas tenta resolver, certo? Vamos lá então. Nós precisamos ser então na igreja bons testemunhos, cumpridores dos nossos deveres. A última questão agora nós vamos já entrar. Eu gostaria que colocasse o slide pra gente. O último, ser constante no ministério. Agora a gente vai ser constante no ministério. Por quê, pastora? O que significa ser constante no ministério? Lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados na obra do Senhor, pois vocês sabem que o Senhor, no trabalho de vocês, não será inútil. Amém? Hoje a sociedade sofre a inconstância das pessoas
E muitos começam as coisas e não terminam. Tem um filósofo, né, uma frase que eu ouvi que diz assim, que tá até no livro aqui do Diaconato, diz assim: precisamos de pessoas que tenham iniciativa e acabativa. O que é acabativa, pastora? É uma palavra que não existe no dicionário. Não tá lá uma definição para ela. Mas ele chama de alguém que acaba o que começou. Que é constante, meu pai amado. Que não para no meio do caminho. É chamado para ser diácono e daí o vento bate na perna, pronto, eu não quero mais ser diácono. Não tem volta. Foi chamado por Deus, você tem uma missão nas suas mãos, amém? Seja firme, constante. Firme e constante. O que é ser firme? É ser forte, olha lá, uma definição. Fixo, inabalável, suportar o peso e não se curvar. Aleluia! Isso é ser firme. Será que nós estamos sendo fortes, dependendo das circunstâncias? Será que nós estamos nos abalando? Estamos suportando o peso do nosso chamado? E o que é ser constante? Ser inabalável, imutável. Hoje eu penso assim, amanhã eu não penso assim, amanhã eu não quero, hoje eu quero. Hoje eu vou estar nessa igreja, amanhã eu estou em outra igreja. Não pode. Você aceitou Jesus na sua igreja, fique só se Deus te mandar mesmo. Mas, gente, Deus não vai mandar uma pessoa que está dando frutos. Uma pessoa, se você está aqui na sua igreja, servindo a Deus, e você acha que os problemas que estão acontecendo na igreja é para que você saia da igreja, o que vai acontecer? Lá na outra igreja vai ter problemas ainda maiores, talvez. E você vai ficar pulando de galho em galho. E uma plantinha que fica mudando de vaso, ela morre. Uma plantinha que um dia está aqui, outro dia está lá, já era. Então o que nós precisamos fazer? Ser constantes, imutáveis, inabaláveis, até a volta do Senhor Jesus. Amém? O diácono precisa estar firme, firmado na rocha, que é o Senhor Jesus. Ser constante, estar firme até a vida eterna. Jesus está voltando e nós temos que estar prontos, com as nossas vestes lavadas, o sangue do Cordeiro, preparados para a volta de Jesus. Amém? Quero deixar a última frase para a gente encerrar nossa aula hoje. Diz assim, o último slide. O diácono deve sempre reconhecer a autoridade do pastor e entender a dimensão do seu cargo e a exata razão do seu chamado através do seu serviço. Levar o amor e a salvação. Essa é a sua missão. A semelhança dos apóstolos Barnabé e Saulo foram diáconos santificados ao ministério através do ato tão significativo. Orando, lhe impuseram as mãos. Quando Deus te chama, existe uma autoridade sobre a tua vida, o pastor da tua igreja. Ele é o anjo do Senhor que Deus designou para estar te direcionando nesse propósito. Então, quando nós estamos sujeitos à autoridade do pastor, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, sendo guiados pelo Senhor, Deus nos abençoa em tudo que fazemos. Então, essa é a tua missão, servir na igreja que Deus te chamou, dentro dessas condições que nós estudamos nesta aula. Amém? Eu quero que você fique com o Senhor, que Deus te abençoe, reflita, medita na palavra, deixe o Espírito falar com você. E se houver qualquer questão na sua vida em relação a essa aula que precisa ser trabalhado, ore sobre isso, tira isso da sua vida e Deus vai te abençoar e vai prosperar o seu caminho. Seja forte e corajoso, não desanime, porque o Senhor é contigo. Amém? Que Deus te abençoe. E fiquem todos com Deus e até a próxima aula, em nome de Jesus.